bom, mas por que os casais, né, entram em crise na pandemia? Não sei se você percebeu, mas a quantidade de amigos nossos, né, que declararam que, olha, tive problema lá em casa, briguei com a esposa, briguei com o marido, o filho brigando com pais e tal. Por que tantos casais entraram em crise, tá? Na pandemia? Isso falando só de crise, hein? Porque você sabe muito bem que o número de divórcios tem aumentado. Isso quer dizer o quê? É que essas crises não foram resolvidas positivamente, tá? E isso não é um problema aqui no Brasil. Internacionalmente se faz os cálculos, né, das quantidades de casais que estão se afastando nessa época de pandemia, que tem 1 ano e meio, mais ou menos. Então, certamente o confinamento gera muito estresse, porque fica todo mundo junto. Tá? Houve época em que nós estávamos bem fixos, né, nas nossas casas. A orientação do Estado até era não saia de casa e tudo mais. Então, agora está um pouquinho mais flexível, tá? Mas, mesmo assim, tem pessoas que passaram a trabalhar dentro de casa, virou home office direto, né? E as escolas também eram em casa, tá? E você precisa dividir espaços, porque você fala assim, poxa, aqui em casa não deu tanto problema, né? Às vezes você tem 3 quartos na sua casa, mas você tem que entender o seguinte, o padrão brasileiro é 1 quarto e uma sala, no máximo 2 quartos e uma sala. E essas pessoas que têm, às vezes, 2, 3, 4, 5 filhos juntos, você imagina que terror que deve ter ficado, ok? Então, as pressões na cabeça dos pais são muito grandes, dos filhos, porque ficam incomodados que não podem sair, não podem ver amigos, etc. É tudo muito chato, né? E esse estresse tremendo gerou também muita crise entre o marido e a esposa. Sem dúvida alguma, né, a gente, quando vê problemas de casais, né, casais em crise, casais que não administram bem a situação, porque o nervoso, né, que se passa, às vezes é verbalizado, você solta alguma coisa que você não gostaria de ter falado para sua esposa, ou a esposa não gostaria de ter falado para o marido, mas a cabeça está tão estressada com tudo o que está acontecendo, as dificuldades, pessoas desempregadas, outras tendo que fazer, vamos dizer, bolo para suprir, para vender na rua, para poder entrar algum dinheiro, porque a família teve, de 4 que trabalhavam, 3 foram mandados embora, só sobrou um com salário. Tudo isso aí é um estresse fantástico, né? E o casal, obviamente, começa a uma situação de briga interna e falta de paz, falta de acordo, falta de paciência com os filhos e com o outro, né? Então, veja só, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a gente tem que viver, nós somos criados por Deus para viver em paz. Tá? Por quê? Porque Cristo é o príncipe da paz. Mas também a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. E o que bem-aventuranças dizem? Bem-aventurados, né, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, nós, como filhos de Deus, temos o quê? Que ser
promotores de paz. Isso aí a gente sabe na Bíblia. A Bíblia já dá essas dicas, né? Outra coisa que a Bíblia diz, a gente está cansado de saber que a paz de Cristo é o árbitro nos nossos corações. Não é isso que diz aí, Colossenses 3,15? O que é o árbitro? É o juiz, né? Então, às vezes, na hora das brigas e tudo mais, a gente deveria ter o quê? O juiz, que é Cristo, e a paz dele, permeando os nossos pensamentos, as nossas atitudes, mas nem sempre a gente deixa a paz de Cristo ser o árbitro. Na verdade, você parte para cima do outro com umas palavras que você logo depois se arrepende, tem que pedir perdão e tudo mais. O que a Bíblia fala também? Que a gente foi chamado para viver em paz. Isso aí está em 1 Coríntios 7,15, tá? Fala ali, obviamente, de casais, né, que um é convertido, outro não é convertido, mas aí você tem no final do versículo uma coisa que vale para todos. Deus nos chamou para viver em paz. Deus não quer o povo brigando um com o outro. Deus quer entendimento, Deus quer calma, né? E que isso nem sempre a gente tem na hora da crise. A gente já sabe também, Romanos 12, 17 e 18, que diz o quê? Para a gente não retribuir o mal com o mal. Lembra? Na sequência diz o quê? Olha, enquanto for possível, tenha paz com todos os homens. Faz a tua parte para manter a paz. Então, a Bíblia, ela é cheia de orientações para que a gente seja pacificador, mantenha a paz, e também fala de entrar em acordo. Amós 3,3. Como andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Está vendo? Então, muitas e muitas vezes, nós sabemos intelectualmente o que a Bíblia diz e a gente sabe o que deveria fazer. Mas, infelizmente, nem sempre a gente consegue entrar em acordo e viver em paz. Fala a verdade, vai. Fala a verdade, vai. Mas eu sou crente, pastor, eu não passo por essas coisas. Não vem que não tem. Nem pastor pode dizer que não passa por essas coisas. Passa, tem as tensões, tem as dificuldades. Né? A gente sabe o que deve fazer, sabe o que é certo, mas nem sempre a gente faz. E em alguns casos, gente, é necessário pedir ajuda externa para voltar à paz. Por quê? Principalmente a pandemia tem trazido essa pressão. E, normalmente, quando você não tinha a pandemia, você passava também, obviamente, por pressões. Só que você passava por pressão, aí saía de casa e ia trabalhar fora. E aí, quando você está fora, fazendo outras coisas, conversando com outras pessoas, a tua atenção aqui da cabeça do problema lá de casa abaixou um pouquinho, né? Abaixa, aí você para pensar, puxa vida, acho que eu não falei do jeito certo com a minha esposa, com o meu marido. Então você tem um tempo de administrar e baixar a poeira um pouquinho. E aí, depois da noite, quando você voltava para casa, aí você ia lá, acertava com a pessoa com quem você tinha se desentendido, mas já com uma cabeça um pouco mais calma. Na pandemia, está todo mundo junto, ninguém sai para trabalhar. E aí, meu irmão, aí você explode em casa e continua em casa, vamos dizer, com outros problemas acontecendo, aí você explode não só com a esposa, você explode com os filhos, você explode com o outro, com o cliente que deu zebra lá na empresa, e isso tudo mostra o quê? Que nós estamos fora do normal. E muitas pessoas não conseguem voltar sozinhas
à paz e ao acordo, ok? Bom, definindo o que é uma crise. Gente, eu fiz uma... tem um estudo, né, um curso online, que já está lá no Linktree, se você quiser depois consultar, linktree/casal.leoto, tá? Lá no Linktree nós temos como aconselhar casais em crise, tá? Ali foram horas ali de estudo, que tem técnicas para você ajudar um casal em crise e tudo mais. Mas aqui eu vou dar só uma palhinha do que eu dou lá no curso, tá bom? Definindo o que é uma crise, tá? E aqui eu vou centralizar da crise matrimonial, tá bom? Mas o que é uma crise? Se você for observar, a crise é um transtorno, uma desorganização que é temporária, tá? A crise, ela não vai durar para a vida inteira, tá? Ela tem um tempo, ela é temporária, mas no tempo em que ela existe, ela abala bastante vocês que estão dentro da crise, tá? Pode ser o casal, às vezes você tem uma crise que envolve toda a família, tá bom? Existem diversos tipos de crise, eu não estou entrando nas outras crises, mas aqui vou centralizar na crise do casal, tá? Então, veja só, por que existe essa desorganização, esse transtorno entre o casal? Porque, primeiramente, a característica é que vocês são incapazes de resolver os problemas com os métodos que vocês normalmente usam para, vamos dizer, resolver as crises do dia a dia. Todo mundo passa por algum problema aqui ou ali, e normalmente você tem algumas estratégias. Não, olha, quando eu passo esse problema, eu falo desta outra forma, a pessoa se acalma, ou faço determinada coisa e a outra pessoa entende. Então, você tem, normalmente, os meios que você já resolve os problemas diariamente. Só que na hora da crise, você já tentou, usou essa estratégia, usou a outra, usou a outra, usou a outra, usou a outra, e nada dá certo. E aí, existe dentro da crise um potencial para gerar resultados ou radicalmente positivos ou radicalmente negativos. Por quê? Pode ser que exista um resultado positivo? Sim, tanto que na língua chinesa, olha só, na língua chinesa a palavra que é usada para crise, ela é composta por 2 anagramas. Um anagrama quer dizer perigo, tá? Que é uma ameaça que acontece. E o segundo anagrama é oportunidade. Ou seja, toda crise gera uma oportunidade. Então, isso aí, gente, é muito sintomático, porque uma crise, você pode passar pela crise, vamos dizer, vivenciar uma crise, e, de repente, a maneira como vocês se comportaram dentro da crise foi tão bem resolvida que, dali para frente, vocês estão num novo patamar da intimidade do casal. Então, pode ser que uma crise, se bem resolvida, se bem conduzida, leve o casal a uma maturidade que não tinha antes. Mas também a crise pode levar, se você não sabe, ou se você não está conseguindo contornar a crise, trabalhar o relacionamento dentro da crise, e é por isso que você precisa pedir ajuda se você não está administrando bem a crise, ela pode, ao invés de trazer coisas positivas, trazer coisas altamente negativas. Por isso que a gente chama que é uma crise. E, geralmente, quando se fala crise, o que vem à sua mente? Geralmente, a parte má. Não vem a parte boa. Ai, que beleza! Eu estou numa crise maravilhosa.
né? Você já viu gente falando assim? Não, eu só, puxa, eu estou numa crise terrível, que desgraça da minha vida, né? Então, por isso é que nessas horas em que a situação da crise está para baixo, precisa-se pedir ajuda, ok? Duração das crises. Quanto que dura uma crise? Olha, são diversos tipos de crise, mas geralmente, na média, tá bom? Uma crise em 6 a 8 semanas, tá? Ela deve ter uma definição. O que é 6 a 8 semanas? 1 mês a 2 meses, ok? Entre 1 mês a 2 meses, a crise deve ter se definido ou para resolver ou para não resolver. Então, ela vai ou para o lado positivo de sair da crise, ou então para o lado mal, e que aí precisa pedir ajuda, ok? O luto aqui é uma situação de crise também. Todo luto gera uma crise, é uma perda, tá? E esse aqui é uma exceção. Esse tipo de crise do luto dura mais tempo, geralmente pelo menos 2 anos a pessoa está dentro do luto, tá bom? Mas vamos lá. A crise e a sua resolução, ou para o bem ou para o mal, dependerão de algumas variáveis que poderão interferir nessa situação. E aí pode, vamos dizer, essa situação, dependendo da intervenção dessas variáveis, pode facilitar a situação ou não, ou levar um casal realmente a ter que fazer um trabalho mais profundo de recuperação, tá bom? Que variáveis são essas? Olha, recursos familiares, por exemplo. Se a pessoa ou as pessoas, né, do casal que vêm de famílias mais estruturadas, tá? Então, pessoas que podem, vamos dizer, dar um conselho, etc. Então, essas pessoas saem um pouco mais rapidamente da crise. Aquelas pessoas que não têm famílias, vamos supor que você tem uma família de pessoas que têm doenças, que têm parentes que estão envolvidos com drogas, e aí os conselhos que eles dão são completamente errados. Então, essa pessoa não vai ter ajuda dessa variante familiar. Mas, vamos dizer, também depende a duração da crise da atitude pessoal. Se, por exemplo, quem está no casal, ok? As pessoas são mais centradas, são mais calmas, elas obviamente vão ter mais facilidade para administrar uma crise. Se não, se elas são completamente depressivas, por exemplo, tudo vai acabar, então aí ele se aprofunda mais ainda na crise. Então, dependendo da atitude pessoal, se ela é uma pessoa mais externa, exterior, né, expansiva, ela pode, vamos dizer, suportar um pouco melhor a crise. Se ela é mais introspectiva, pode ser que ela saia da crise, mas pode ser também que ela precise pedir ajuda, ok? Valores religiosos, valores comunitários, valores culturais, tudo isso vai influenciar na duração do tempo, né, desta crise. Por quê? Porque existem pessoas que podem, na igreja, por exemplo, ajudar. Então, se o indivíduo está na crise e não tem vínculo com Deus, por exemplo, né, não é de igreja nenhuma, não frequenta igreja nenhuma, pronto, essa pessoa, essa variável não vai nem procurar. Aquele que é alguém religioso, né, vamos dizer, no nosso caso aqui, é evangélico, frequenta uma igreja, etc., esta pessoa geralmente vai buscar ajuda. Chega para o pastor, o que o senhor acha que eu devo fazer e tal? Esse tipo de variável pode fazer as pessoas saírem mais rapidamente da crise.